Olá, amados, a paz do Senhor. Bom estar com você, é uma alegria poder meditar com você um pouquinho acerca da palavra de Deus. E para tanto eu quero convidar você a ler 2 versos da palavra de Deus que se encontra no capítulo 59 do profeta Isaías. Isaías, capítulo 59, versículo 1 e versículo 2. O texto diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, fechado, tapado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Interessante esse texto, né? Num tempo onde a gente todos os dias vê pessoas o tempo inteiro dizendo: ai, que Deus possa me abençoar, quem dera Deus me abençoasse, ou então alguém reclamando: por que Deus não me abençoa, o que eu fiz para Deus? E a gente fica assim, olhando essas coisas, ouvindo. E eu queria meditar com você, baseado na palavra de Deus nesse dia, o que devo fazer. A gente vê tanta gente, mas tanta gente correndo, gritando, pensando, chorando: o que eu fiz, o que Deus me deu, o que Deus não me abençoa, por que Deus não fala comigo e tal. A palavra de Deus tem uma resposta para você e eu quero trabalhar com você um pouquinho sobre isso. O que fazer para me apossar das bênçãos que Deus preparou para mim? O que fazer? Primeiro, assumindo uma postura de fé. Quando escolhemos olhar para a vida e não olhar para a vida não com os olhos da carne, limitados por nossas possibilidades, mas com os olhos da fé, guiados pela palavra de Deus, nós assumimos assim uma postura de fé. Quando escolhemos não amaldiçoar as pessoas e situações difíceis que encontramos, mas abençoá-las com a palavra de ânimo e pela palavra de Deus, isso também é assumir uma postura de fé. Então, em primeiro lugar, vamos parar de reclamar, vamos parar de amaldiçoar o nosso dia, as circunstâncias que nos envolvem, as pessoas que estão à nossa volta, a jogar culpas nos outros, a procurar culpados, e vamos começar a assumir uma postura de fé, trazendo palavras baseadas na palavra de Deus, entendendo que Deus é poderoso para abrir caminhos e portas, mesmo quando a gente não entende, quando a gente não consegue enxergar uma saída. Deus sempre tem uma forma de operar um milagre em nossas vidas, quando nós assumimos uma postura de fé. Então, em primeiro lugar, o que eu devo fazer para me apossar das bênçãos que Deus preparou para a minha vida, em detrimento do momento que eu esteja passando? Tenha sempre uma postura de fé. Parece que as portas estão fechadas, creia. Parece que tudo deu errado e não tem jeito mais, creia. Deus sempre tem uma porta aberta para quem assume uma postura de fé nos momentos mais difíceis da vida. Em segundo lugar, preciso criar um ambiente adequado para manifestações de Deus para a minha vida. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Entendendo que eu vivo no mundo não só físico, mas também no mundo espiritual. Essa é outra questão. Normalmente as pessoas esquecem disso. Acham que estão vivendo num ambiente simplesmente físico, num mundo simplesmente físico. Não, mas a Bíblia fala que além do mundo físico, existe um mundo espiritual. E eu preciso me ater para isso. Então, realidades físicas, materiais e realidades espirituais fazem parte do nosso dia a dia, como 2 dimensões de nossa existência, No Evangelho de São Lucas, capítulo 10, no verso 19, Jesus vai deixar isso bem claro para os discípulos. Os discípulos entendem, através de Jesus, que existe um mundo físico, mas existe também um mundo espiritual. E aí Jesus diz para eles: eis que vos dou poder para pisar todas as serpentes e escorpiões, no mundo físico e espiritual. Então, eu preciso entender isso.
Eu preciso compreender que eu vivo no mundo físico, mas além desse mundo físico, que é o meu habitat, existe um mundo espiritual e que ele interfere nesse mundo físico aonde eu estou. Então, se eu quero compartilhar, se eu quero tomar posse das bênçãos, de todas as bênçãos que Deus preparou para a minha vida, que Deus tem para a minha vida, eu preciso criar um ambiente adequado para as manifestações de Deus para a minha vida. E eu começo a criar esse ambiente entendendo que além do mundo físico existe um mundo espiritual. Essas dimensões física e espirituais, elas se encaixam e interferem uma na outra. Assim, muito do que acontece na dimensão física é manifestação ou reflexo da realidade, de realidades espirituais. E por outro lado, coisas que realizamos através de nossa dimensão material, palavras, gestos, atitudes e etc., têm consequências no mundo espiritual. Daniel capítulo 10, a partir do verso 3, nós vamos entender que Daniel, ele começa a perceber que uma realidade do mundo físico, eu estou abreviando, depois você vai lá e medita no capítulo 10 de Daniel, ele começa a perceber uma realidade no mundo físico e ele precisa de uma intervenção divina, e a Bíblia diz que Daniel vai clamar ao Senhor, e o texto diz que quando Daniel clama a Deus, a Bíblia diz que o céu se move, o mundo espiritual se move através da atitude de Daniel no mundo físico. Daniel vai orar, vai buscar o Senhor, e as dimensões do mundo espiritual vão começar a se mover a favor de Daniel. E diz a Bíblia que o anjo do Senhor vem a Daniel, que o anjo do Senhor chega a Daniel, toca em Daniel, fala com Daniel, e o milagre que Daniel está esperando, a resposta que Daniel está esperando, acontece. Por quê? Porque Daniel entendia que para que o propósito do mundo físico acontecesse, ele ia precisar da intervenção do mundo espiritual naquela realidade. E isso ele faria somente através da oração, e é o que ele fez. Eu preciso entender isso. Muitas das vezes, a realidade do mundo espiritual vai precisar intervir na realidade do mundo físico onde eu estou. Eu preciso preparar, moldar, eu preciso me adequar esse mundo físico para que as manifestações de Deus possam acontecer em minha vida. Eu preciso aprender, então, que somos nós criados, ou criadores, melhor dizendo, do ambiente, o clima para que a glória de Deus se manifeste sobre alguma situação, por meio das nossas palavras, desejos, gestos, reações, coisas que acontecem no mundo material. Influenciamos com essas atitudes nossas o mundo espiritual, ativando o poder de Deus que está sobre mim, sobre você, sobre nós, ou atrasando os planos de Deus sobre a nossa vida. Daniel entendia isso, e é por isso que no capítulo 10 ele vai ativar esse mundo espiritual, ativar esse poder de Deus no mundo espiritual, intervindo no mundo físico, para que a vitória que ele esperava, para que a resposta que ele desejava pudesse acontecer. Amém? Então, eu preciso entender esses dois pontos muito importantes para começar. Primeiro, assumir uma postura de fé para que eu possa receber as bênçãos que Deus preparou para mim. Segundo, criar um ambiente adequado através da oração, através da palavra, através do jejum, através de comportamentos, de atitudes, que eu vou tomar e que eu vou me dirigir a Deus. E aí eu vou trazer esse mundo espiritual para ativar ele aqui nesse mundo físico, para intervir na situação onde eu estou vivendo, para que as bênçãos cheguem até mim. Deus quer fazer isso com você. Terceiro lugar, para que eu possa receber as bênçãos que Deus já determinou para a minha vida, para que eu possa tomar posse das bênçãos que Deus tem para mim, a minha vida cristã precisa ter objetivo. Tem muita gente que está dentro da igreja e não tem objetivo nenhum. Tem muita gente que está rodando para lá e para cá nesse mundo e não tem objetivo nenhum. A minha vida cristã precisa ter objetivos. Primeiro, Deus me chamou, versículo 19, verso 10 de São Lucas, para desfazer as obras do diabo. Eu preciso entender isso. Deus tem esse propósito com você. Usar você de alguma forma para desfazer os propósitos do diabo.
Segundo, Atos capítulo 1, versículo 8. Testemunhar de Cristo por todo mundo. Você já parou para pensar que você pode ser um canal de bênção de Deus para as nações? Você já parou para pensar que Deus deseja te usar para abençoar as famílias que estão ao seu redor, pessoas que se aproximam de você? Deus te separou para ser testemunha. A minha vida cristã precisa ter objetivo. Em terceiro lugar, fazendo a diferença por onde eu passar, como sal e como luz. Mateus capítulo 5, versículo 3 a 14, vai nos dizer isso. Se eu quero receber, tomar posse das bênçãos de Deus para a minha vida, se eu desejo me apossar das bênçãos que Deus preparou para mim, eu preciso entender isso. Eu preciso entender que a minha vida precisa ter objetivos. A minha vida cristã ter objetivos. E aí eu trouxe 3 objetivos que pelo menos que a sua vida cristã precisa ter. Entender que Deus chamou para desfazer as obras do diabo, testemunhar de Cristo para todo mundo, né? Seja a sua volta ou longe de você, e fazer diferença por onde você passar. Em quarto lugar, você deseja realmente tomar posse das bênçãos que Deus tem para você? Então obedeça à palavra de Deus. Em quarto lugar, obedeça à palavra de Deus, não quebrando os seus princípios. Tem muita gente quebrando princípios por aí. Tem muita gente que está destruindo princípios, quebrando princípios todas as horas. Se eu quero as bênçãos de Deus para a minha vida, eu preciso parar de quebrar princípios da palavra de Deus. Primeiro, Deuteronômios 28, versículo 1 ao 14. Obediência resulta em bênção. Esse texto que eu acabei de citar, de Deuteronômios, capítulo 28, versículo 1 ao 14, vai falar das bênçãos de Deus para aqueles que obedecem à palavra de Deus. O texto vai começar dizendo que se você obedecer, se você guardar essas palavras, todas essas bênçãos virão sobre você. E aí começa então uma série de bênçãos para descer sobre a sua vida. Bênçãos vêm através da obediência. Obediência resulta em bênção. Obediência atrai bênção. Se você deseja receber tudo aquilo que Deus tem para você, obedeça a palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz que as bênçãos descerão sobre nós e nos acompanharão a partir da nossa obediência. Mas a obediência, ela precisa ser a cada dia corroborada pela palavra de Deus. É uma condição sine qua non. Eu obedeço, atraio bênção. Eu obedeço, atraio bênção. Mas olha só, a desobediência e a quebra de princípios resultam em maldições. No próprio livro de Deuteronômios, no capítulo 28, a partir do verso 15 até o verso 68, você vai ver que tem uma lista de maldições para aqueles que desobedecem. Então, da mesma forma que a bênção é atraída pela obediência, a maldição também é atraída pela desobediência. Elas também descerão sobre nós. A partir da obediência, quando eu obedeço, as bênçãos do céu descerão sobre nós. E diz a Bíblia, no verso 45 de Deuteronômio 28, que elas nos perseguirão e nos alcançarão. Não adianta, não tem como escapar. Se você obedece, a palavra de Deus diz que as bênçãos descem e vão atrás de você, te perseguirão. E detalhe, ela vai te alcançar. Vale a pena obedecer a palavra de Deus. Vale a pena ser guiado pela palavra do Senhor. Logo, desobedecer, quebrar princípios da palavra de Deus e andar em desacordo com o sacerdócio de Cristo, não só retém as bênçãos de Deus, como também nos leva a uma vida de tristeza, de opróbrio, de sofrimentos, de escravidão, de lágrimas, de choro, e Deus não tem isso para você. Então, se você quer, em último lugar, que as bênçãos que Deus tem para você desçam, se você deseja tomar posse dessas bênçãos de Deus, aprenda a obedecer. Esse é o quarto conselho para você. Eu vou recapitular para concluir. Você deseja se apossar das bênçãos de Deus para a sua vida? Então, assuma uma postura de fé. Em segundo lugar, crie um ambiente adequado para as manifestações de Deus
para a sua vida, né? Em terceiro lugar, tenha uma vida cristã com objetivos. A sua vida cristã precisa ter objetivos. E em quarto lugar, obedeça a palavra de Deus e não quebre princípios. Assim você será abençoado pelo Senhor. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Esse é o desejo de Deus para a sua casa. Esse é o desejo de Deus para a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sustente a cada dia mais a sua vida em Deus. Essa é a minha oração. Que Deus cuide de você, da sua casa, da sua família. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Em nome de Jesus.